Armadilhas bem preparadas. Parte 6. Clint estava em pé no corredor, observando o cenário do outro lado das espessas janelas de vidro. Rainer o havia dito que estaria ocupada se maquiando, segundo ela, era para não se envergonhar caso o exército do reino feiticeiro chegasse antes que ela pudesse se encontrar com seu pai. Assim, ele foi enxotado de seu quarto. Ela também o informou que até mesmo poderia trocar de roupa, o que naturalmente levaria um tempo. Ele olhou ao redor do corredor vazio, estava sem vida e silencioso. Os cavaleiros que permaneceram no palácio até o fim estavam todos se preparando para enfrentar o exército do reino feiticeiro de frente. Eles deixaram seus postos e se reuniram para bloquear a entrada do palácio. Alguns considerariam isso digno de zombarias, uma atitude patética, pois parecia ser uma resistência sem sentido. Ao contrário do grupo de guerreiros liderados por Gazef Stronov, a maioria desses cavaleiros era apenas um pouco mais forte que um soldado médio. Se eles lutassem contra os monstros do reino feiticeiro, provavelmente seriam destruídos tão facilmente quanto se alguém quebrasse os galhos de uma árvore morta. No entanto, como homens que haviam sido condecorados pela realeza, eles desejavam demonstrar lealdade até o fim. Eles haviam se mobilizado sem reclamar. Os verdadeiramente patéticos seriam aqueles que ousassem zombar deles. Se Clint fosse honesto consigo mesmo, devido a experiências passadas, ele diria que a grande maioria desses cavaleiros não nutria boa vontade para com ele. Por sua vez, Clint sempre pensara que se surgisse uma situação de vida ou morte, eles fugiriam como galinhas. Clint não pôde deixar de zombar de suas ideias pré-concebidas sobre aqueles homens. Eles foram do jeito que foram precisamente por serem leais à realeza, não era fácil de engolir e nem podiam aceitar um rato de rua servindo tão perto de uma realeza. Clint havia cometido um grave erro sobre a lealdade deles ao trono. Ele olhou na direção da entrada. Ele não deveria estar lutando lado a lado com os cavaleiros. Clint refletiu sobre o assunto e concluiu que não deveria. Naquela época, ele não foi salvo pela realeza. Quem o salvou foi Rainer em pessoa. Se Rainer ordenasse que o fizesse, ele se juntaria aos cavaleiros sem hesitar. Porém, como ela não havia emitido tal ordem, ele deveria permanecer ao seu lado. Se ele pudesse comprar um único segundo para adiar a morte de Rainer, seria esse seu dever. Para ele, sua vida e alma pertenciam a Rainer desde muito tempo, desde que ela o salvou. Nesse silencioso e vazio corredor, Clint ponderou sobre todos os tipos de coisas. Ele pensou em sua vida até esse momento, em Rainer, em seu hipotético futuro e... Clint olhou em volta. Claro, ninguém estava lá. Aquele que havia servido ao lado dele, Bren Unglaus, há muito deixará o palácio. Ele não sabia aonde Bren havia ido. Se o exército do reino feiticeiro tivesse chegado ao castelo, ele provavelmente já estava morto. Clint lamentou profundamente. Bren foi como um mentor, um amigo e um irmão. Ele havia ensinado muitas coisas a Clint e o havia guiado por um bom tempo. Comparado a Gazef, Clint havia se aproximado muito de Bren. Para Clint, que considerava Rainer a pessoa mais importante em seu coração, Bren era alguém que chegava em segundo lugar. Por que as coisas terminaram assim? O sussurro de Clint se dissipou neste corredor sem vida. Mas como as coisas realmente acabaram assim? Clint pensou que a paz seria duradoura, que as coisas seriam as mesmas amanhã e depois de amanhã. Contudo, olhando agora ele de repente, as portas da sala foram abertas. Um baque alto ecoou. Como o som fora mais alto do que o de costume, Clint olhou rapidamente e viu Rainer ao lado da porta. Ela não mudou de roupa, apenas um leve toque de vermelho estava em seu rosto, leve o suficiente para que ele não soubesse ao certo se era maquiagem. Ela passou um tempo considerável se arrumando, mas sua aparência não estava diferente em comparação com o habitual. Nas mãos dela estava Razored, ainda na bainha. Aconteceu alguma coisa? Quando Clint estava prestes a perguntar, Rainer falou: Clint, vamos, não podemos perder tempo. Sim. Rainer mal disse essa frase e avançou o corredor a passos apressados. Clint seguiu e perguntou: aconteceu alguma coisa? Rainer olhou de canto de olho antes de se virar para respondê-lo. Sim. Lembrei-me de algo que precisa ser feito. Pode chamar isso de uma vingancinha contra o reino feiticeiro. É por isso que devemos nos apressar para onde está meu querido pai. Temos que verificar se ele ainda está em seus aposentos. Ao longo do caminho, Rainer passou a Razored para ele. Após acatar suas ordens, foram direto para o quarto do rei. Claro, também não havia cavaleiros. Rainer não tinha a intenção de amortecer seu embalo, pois abriu as portas do quarto sem cerimônias. Dentro estava Ramposa III, espantado. Mas o que diabo, Rainer? Depois de tanto barulho, percebeu que era sua própria filha. Ele deve ter pensado que alguém havia invadido. Ramposa III parou de falar no meio da frase.
Clint sentiu que o olhar do rei havia mudado de Renner para ele, então fez uma grande reverência como um pedido de desculpas. Ah, pai, o senhor ainda está aqui. Acabei de me lembrar de algo realmente importante. Renner falou imediatamente. Ela correu por todo esse percurso, mas sua respiração permanecia calma e constante. Clint não estava ofegante, mas ainda estava curioso para saber como Renner, que raramente vira correndo, tinha o mesmo nível de fôlego que ele. Ainda assim, ela não correu tão rápido, então provavelmente não havia nada com que se preocupar. Clint rapidamente enterrou esse pensamento. Renner, o que aconteceu? Além disso, por que abriu a porta assim? Sinto que essas coisas realmente não importam tanto agora. Renner falou um pouco mais rápido do que faria normalmente, fazendo Ramposa Terceira sorrir ironicamente. Bem, boa argumentação. Mas diga-me, Renner, o que há de errado? Você mencionou que há algo importante. Sim. Então, basicamente. Renner inclinou a cabeça de uma maneira adorável antes de continuar. Pai, por que o senhor está aqui? Eu fui trancado aqui por aquela criança, você não sabia disso? Sim, foi o Oni-sama. Ah, olha, Zanak foi um idiota ao dizer que vocês dois partiriam antes de mim. Aquela criança. A expressão de Ramposa Terceira estava cheia de tristeza. Todo mundo sabia que, a essa altura, do exército que enviaram da capital há uma semana, ninguém havia retornado. Embora nenhum deles soubesse de seu destino, não era muito difícil imaginar o motivo pelo qual não haviam retornado. E ontem, quando finalmente fui libertado, pensei que deveríamos fazer os preparativos antes da chegada do Rei Feiticeiro. É por isso que ainda estou aqui, me preparando sozinho. Os cavaleiros se ofereceram para me ajudar, mas os dispensei. Eu me pergunto para onde eles escaparam. Clint não conseguiu dizer-lhe que os cavaleiros estavam na entrada, preparando-se para uma última barreira. Renner parecia se sentir do mesmo modo. Falando em preparativos, o senhor fala daquilo. De fato, aquilo mesmo. Na direção em que os dois olhavam, havia tesouros como a coroa e muitos livros. Então, por que Renner, por que ainda está aqui? Aquela criança, não lhe deixou escapar. Isso mesmo não se aplica ao senhor, pai. Não fugirei. Aquela criança era apenas um príncipe. Eu quem deveria ser o único a assumir toda a responsabilidade. Ainda assim, aquela criança, essa espada não é. Ramposa Terceira notou a espada na cintura de Clint. Ele olhou para além de Clint e depois para Renner. Aquele que te servia, o guerreiro capaz de rivalizar com o Gazef, o que aconteceu com ele? Brensan deixou o castelo para batalhar com Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Embora eu não acredite que ele seja capaz de derrotar o Rei Feiticeiro, pelo menos deveria ter levado isso consigo, hoje mais do que nunca. Por quê? Porque ele não levou essa espada com ele. Talvez, com essa espada, ele pudesse. Eu não sinto que isso seria possível. Afinal, aquele é um oponente que nem o Capitão Guerreiro poderia derrotar. E no estado atual das coisas, mesmo que o Rei Feiticeiro fosse derrotado, fundamentalmente, nada mudaria. Realmente, é como diz. Isso é verdade. Se não formos capazes de fazer o exército do Reino Feiticeiro recuar, todo o resto é sem sentido. De repente, Ramposa Terceira olhou pela janela e continuou. Quanto ao porquê eu ainda estou aqui. Acredito que tenho o dever de passar a história de nossa linhagem real ao nosso conquistador. Como último rei, devo demonstrar a eles nossa dignidade. Ramposa Terceira riu como se estivesse cansado. Bem, provavelmente estava realmente cansado. Clint, cumprirei meu dever como rei. Então pegue a Renner e fuja. Embora já seja tarde demais, o palácio tem passagens escondidas para fora da capital. No momento em que o exército do Reino Feiticeiro entrar no palácio, use essas passagens. Não há necessidade disso, Clint. Desde que se lembrava, as ordens do rei nunca haviam entrado em conflito com as de Renner. Desta vez foi diferente. Clint pensou por um momento e não fez nada. Ele apenas apertou os punhos com força. De fato, Clint não queria deixar Renner morrer, mas as ordens de Renner tinham mais prioridade para ele. Até porque, se ele realmente quisesse obedecer a essa ordem, teria deixado Evilei levá-la quando tiveram a chance. Clint. Clint. Depois de ver que Clint não havia se mexido, os dois exclamaram seu nome. As emoções imbuídas em suas vozes, no entanto, eram completamente diferentes. Pai, o Clint é meu. Ele não obedecerá às suas ordens. De fato, parece ser o caso, mas, Clint, se é verdadeiramente leal, acredito que deveria escapar com a minha filha. Faça isso, mesmo que apenas faça com que a linhagem Weiself seja transmitida por mais tempo. Se escapar com ela, como recompensa, cedo-lhe a mão de minha filha em casamento. Os olhos de Clint se arregalaram. Essa sugestão foi deveras tentadora, fazendo seu coração vacilar. Dizer que não tinha fantasiado com isso seria uma mentira.
Por diversas vezes ele pensou em Reiner nos momentos que se consolava. Mas ele já estava decidido de que seu destino seria morrer como escudo de Reiner. Embora a recompensa seja certamente tentadora, é mais valiosa do que eu possa aceitar, então permita-me recusar essa oferta. Ao falar isso, Clint sentiu-se como se estivesse vomitando sangue. Ele olhou para Reiner, e percebeu um sorriso incrível em seu rosto. Certamente era um elogio sem palavras à sua lealdade. Agora, é minha vez de dizer o porquê eu vim, pai. Por favor, deixe a coroa para mim. Por quê? Acredito que não devemos entregar a coroa, um tesouro que carrega consigo a história de nossa família, diretamente para Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Ele é quem destruiu nosso país, por isso deve ser feito o gesto simbólico de passar a coroa. Além disso, se objetos como a coroa continuarem sendo transmitidos, a história de nossa família será preservada. Essa foi a minha linha de pensamento, e foi por isso que recuperei tudo isso do tesouro. Do meu ponto de vista, esses itens deveriam estar todos escondidos na cidade. Então, poderíamos dizer ao Rei Feiticeiro que os itens que representam a realeza estão todos escondidos pela cidade, portanto, se destruir a capital, corre o risco de perder todos. Faz sentido. Talvez seja um bom plano. Talvez a aquisição da coroa e a destruição da capital se tornem um dilema para ele. Embora minha vida não seja poupada, se isso puder ajudar as pessoas, mesmo que uma pequena parcela, então deve ser feito. Ramposa III tirou a coroa da cabeça. Pai, não apenas isso, mas a outra também. Creio que a coroa usada para a cerimônia de coroação mereça prioridade de ocultação. Ah, de fato. Isso é verdade. O mesmo vale para os outros itens que trouxe, pai. O cajado, as joias usadas para a coroação e o selo nacional. O Senhor poderia deixar tudo o que é simbólico ao trono e ao reino para mim. Afinal, quanto mais cartas pudermos jogar, melhor. Claro, tudo bem. Então, Clint. Eu poderia incomodá-lo a esconder esses itens. Claro, Reiner-sama. Mas onde devo escondê-los? Vejamos. Eu discuti isso previamente com Oni-sama. O quê? Com o Zanak? Sim, pai. Na verdade, peguei essa ideia do Oni-sama. O procedimento para ocultar esses itens já havia sido planejado. Mas, com a possibilidade de ser uma tramóia do Marquês Raeven, fiquei desconfortável com isso. Mesmo? Aquela criança tinha pensado tão à frente. A voz de Ramposa III vagueou quando murmurou para si mesmo. Seus olhos pareciam um pouco marejados. Então, Clint. Como sabe, o distrito dos armazéns foi abandonado depois do ataque de Jaldabaoth. Há um pequeno armazém lá. Embora Reiner tivesse explicado, suas instruções foram vagas o suficiente para que Clint não confiasse em si mesmo para encontrá-lo. Reiner andou em direção a Ramposa III, mais precisamente, rumo à mesa. Ao chegar, ela pegou um pedaço de papel e começou a desenhar um mapa fácil de entender. Agora estava fácil de encontrar, ele não precisaria se preocupar em se perder. Há um porão secreto neste local aqui. Por favor, esconda os itens lá dentro. Sim, eu cumprirei sua ordem. Depois que concluir isso, Clint olhou atentamente para o rosto de Reiner, esperando que ela não dissesse algo como não volte. Por favor, deixe-me ficar ao seu lado até o fim. Seus pensamentos alcançaram. Reiner falou depois de um prolongado momento de hesitação. Por favor, retorne com segurança. Embora não tivessem certeza de onde o exército do Reino Feiticeiro havia chegado, era muito provável que eles já tivessem invadido a capital e estivessem rastejando por todo o lugar. Nesse caso, deixar o castelo era extremamente arriscado. Contudo, Clint não hesitaria. Desde que sua mestra ordenou, ele deve fazer o que lhe foi dito. Sim, você deve retornar ileso. Não tente lutar. Se surgir um inimigo, corra com todas as suas forças. Fui clara. Parecia que sua determinação a havia alcançado, mas ainda assim não podia confiar muito em suas capacidades. Reiner se repetiu novamente. Fui clara. Sim. Clint acenou com a cabeça pesadamente. Nesse ponto, parecia que finalmente Reiner estava aliviada. Ótimo. Então, pai, dada a situação atual, será difícil sair do palácio, então, o senhor poderia contar ao Clint. Deseja que eu revele as passagens ocultas do palácio para a capital, correto? Exatamente. Compreendo. Ouça com atenção. Depois de ouvir a explicação do rei, Clint ficou verdadeiramente chocado. Ele atravessara o corredor fechado várias vezes, mas nunca havia detectado a presença desses caminhos ocultos. Clint, não haverá problemas caso se atrase um pouco. Pode permanecer vigilante e não deixar estes itens caírem nas mãos do inimigo. Claro, Reiner-sama. Vou completar minha missão, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Depois de ocultar os itens, mesmo que algo preocupante ocorra, volte aqui o mais rápido possível, independentemente do custo.
Dada a situação atual, não sabemos quando o exército do reino feiticeiro chegará. Embora a estrutura da frase fosse um pouco diferente, ela provavelmente estava sendo redundante apenas para aprofundar essa ideia nele. Isso mostrou o quanto ela se importava com ele. Então Clean, aquele a fazer qualquer coisa para aliviar a consciência de sua mestra, endireitou-se e respondeu positivamente. Claro, voltarei correndo com todas as minhas forças. Ótimo, conto com você. Reiner sorrira como sempre o fizera. Antes de sair, Clean notou que Ramposa III havia passado algumas poções para Reiner. Pode-se imaginar o que eram. Clean abaixou a cabeça e saiu. Ele correu em direção às passagens escondidas. Depois, ele usou essas passagens para entrar na capital. Parecia surreal, era como se todos os habitantes da capital tivessem desaparecido. Tal era o nível de silêncio. Foi então que ele ouviu o rugido de algum animal gigante, mas de sua posição atual ele não conseguiu descobrir o que era. A capital era vasta, se não estivesse em um lugar com ponto de vista alto como o castelo ou nos muros da cidade, seria difícil para ele descobrir o que estava acontecendo. No entanto, no momento isso não era necessário. Tudo o que Clean precisava fazer era correr a toda velocidade em direção ao armazém. Ele não trombou com ninguém durante seu trajeto. Era uma missão relâmpago, mas esse lugar era bem distante. Mesmo considerando o quão cauteloso estivera em sua jornada, ele gastara bastante tempo. O armazém não era tão grande quanto ele imaginara. Clean chegou perto da porta e percebeu que não estava trancada. Ele devolveu o sino que havia preparado de volta à bolsa e entrou furtivamente. O armazém estava limpo. Ele sentirá o cheiro da poeira. Não havia luminárias e as janelas estavam fechadas, fazendo o lugar ficar um tanto escuro. Ainda assim, algumas frestas deixavam feixes de luz entrar, permitindo uma visão básica do ambiente. Clean atravessou a entrada e prendeu a respiração. Ele se concentrou nos sons que vinham de fora. Após confirmar que não havia nenhum som vindo em direção ao armazém, ele caminhou rumo à parede oposta, como havia sido instruído. Havia muitas prateleiras vazias. Ele encontrou a terceira prateleira da direita e empurrou-a com força. No começo, nada aconteceu, mas depois que gradualmente aplicou mais força, um clique pôde ser ouvido. A prateleira não resistiu mais ao empurrão e se abriu como uma porta. Estava totalmente escuro por dentro, um cômodo sem janelas. Clean colocou seu elmo. Graças ao encantamento, ele conseguiu distinguir o ambiente. No chão, havia uma saliência em forma de maçaneta. Ao erguê-la, uma escada em espiral para baixo foi revelada. Ao pé da pequena escada havia uma pequena sala com uma única prateleira. Estava igualmente vazio como tudo até aqui, nada de substancial estava presente. A poeira acumulada formou uma espessa camada que cobria tudo. Ele colocou os tesouros reais lá. Depois disso, sua missão estava concluída. Clean voltou à superfície e saiu do armazém. Ele precisava voltar correndo a toda velocidade. Ele olhou para o castelo e não pôde deixar de murmurar o castelo estava branco como a neve. Paredes grossas cercavam o castelo, mas também eram brancas. A luz era intensamente refletida. Para terceiros, seria uma visão bonita, mas como um de seus residentes, essa era uma situação urgente. Ainda bem, você não foi esmagado. É perigoso ficar aqui, sabia? Ele ouviu a voz de uma criança ao lado dele. Ele olhou para onde a voz veio. No topo do armazém havia uma garota que estava olhando para ele. Em suas mãos havia um cajado preto. Seu tom de pele era escuro, ela provavelmente era da raça conhecida como Elfo Negro. E você é? É que, este lugar está programado para demolição, então, você pode ficar preso aqui, é melhor sair daqui o quanto antes, tudo bem. Agora que ela havia dito isso, ele entendeu. Essa garota era, sem dúvida, do reino feiticeiro. Suas mãos, prestes a desembainhar a espada, se detiveram no meio do caminho. Embora não parecesse ser forte, não seria possível que tivesse chegado aqui sozinha. Seria perigoso tratá-la como uma mera garota. Segundo a avaliação de Clean, ele poderia vencer essa luta, mas se causasse um distúrbio aqui e fizesse com que os mortos-vivos do reino feiticeiro se reunissem, ele não seria capaz de retornar ao lado de Reiner. Seu dever não era derrotar o inimigo, mas servir ao lado dela. Além disso, Reiner não o havia alertado repetidas vezes sobre isso. Ele queria olhar para o armazém, mas conseguiu reprimir esse desejo. Como ele não podia matá-la para silenciá-la, ele deveria fazer o possível para não despertar sua suspeita. Clean deu as costas para a garota e correu. Comparado ao medo de ser atacado pelas costas, seu desejo de retornar a Reiner o mais rápido possível era muito mais forte. Clean acelerou o passo. No momento em que virou uma esquina, ele ouviu o som de prédios colapsando. Ele precisou matar seu anseio de verificar o que estava acontecendo. Ele preferiu acreditar que o ataque que sentirá foi uma ilusão.
Clint chegou em segurança à entrada das passagens. Enquanto verificava se estava sendo seguido, Clint notou plumas de fumaça subindo até o céu. A capital está pegando fogo. Por causa das casas bloqueando sua visão, ele não pôde confirmar de onde vinha a fumaça, mas tinha certeza de que era de mais de 2 fontes. Portanto, aquela garota não fazia parte da vanguarda, mas sim de um contingente considerável do exército do Reino Feiticeiro que já havia entrado e saqueado a cidade. Mas, por que ele não ouviu nenhum grito? Clint ignorou as perguntas surgindo em sua mente. Ele não tinha tempo a perder com essas perguntas. Ele precisava voltar para o lado de Renner e relatar que havia completado sua missão. Depois disso, ele poderia permanecer ao seu lado até o fim. Clint correu pela passagem e voltou ao palácio. Dentro do palácio, estava quieto e calmo. Ele não conseguia entender o porquê. Anteriormente, o castelo parecia ter sido congelado. Isso foi inegavelmente o resultado de algum ataque do Reino Feiticeiro. Se fosse esse o caso, embora ainda não houvesse muitos, ainda restariam alguns cavaleiros para defender o local. Mesmo que este lugar estivesse longe das linhas defensivas dos cavaleiros, ele ainda deveria ouvir algum tipo de ruído, mesmo que fosse apenas o som de uma espada colidindo contra algo. Falando nisso, está mais silencioso do que antes. Comparado com antes, o silêncio ficou ainda mais desconfortável. Independentemente de ser o palácio, a solidão que sentirá neste momento foi como se ele fosse o último homem neste mundo. Clint intencionalmente avançou com passos mais pesados, a fim de fazer mais barulho enquanto se dirigia para os aposentos do rei. Talvez ele devesse ter seguido o protocolo ao abrir a porta, mas Clint não se importava mais. Ele abriu a porta com todas as suas forças. Ninguém estava lá. Ele olhou ao redor. Não encontrou sinal de Renner nem de Ramposa III. O quarto do rei estava conectado a outro quarto, talvez estivessem lá. Quando Clint estava prestes a vasculhar o outro cômodo, percebeu que havia um pedaço de papel sobre a mesa. Era o mesmo tipo de papel que Renner usará para desenhar o mapa. Ele o pegou e leu seu conteúdo. Era a caligrafia familiar de Renner, havia instruções para que fosse para a sala do trono. No momento seguinte, Clint saiu correndo. Quando se aproximou da sala do trono, ele diminuiu a velocidade. O corredor da sala do trono estava cheio de várias figuras dos dois lados. Nada que houvesse visto no palácio antes. Seus rostos eram de um branco pálido, não poderiam ser humanas. Tinham que ser os subordinadas do rei feiticeiro. Elas não pareciam querer antagonizar Clint, que havia vindo correndo em sua direção. Bem, era mais como se elas não estivessem interessadas nele. Ele deveria sacar sua espada ou não? Clint não conseguiu se decidir. Uma das mulheres falou: "Por favor, entre, último humano para essa corte." Depois de dizer isso, ela fechou a boca de maneira desinteressada. Clint tinha um mau pressentimento com o significado dessas palavras, um calafrio subiu em sua espinha. Clint correu entre as mulheres em direção à sala do trono. No momento seguinte, tanta informação inundou seu cérebro que ele teve uma sobrecarga sensorial. Sentado no trono não estava Ramposa III, mas um monstro esquelético que irradiava uma pressão avassaladora, o rei feiticeiro, Ainzo Algon. À sua esquerda e direita estava um homem com uma cauda longa, a primeira-ministra do reino feiticeiro, Albedo, e um monstro insectoide que parecia ser feito de gelo. Não muito longe deles, sem vida e no chão, estava Ramposa III. Suas roupas estavam manchadas de vermelho escuro, ao lado do corpo estava Renner, com as roupas ensopadas com o sangue de seu pai. No chão, por perto, estava Razored. A lâmina da espada estava coberta de sangue. Não havia como confundir, essa foi a arma usada para matar Ramposa III. Princesa, Clint. Alguém riu. Uma risada zombeteira, provavelmente. Clint ficou entre Renner e eles e sacou a espada. Os dois provavelmente morrerão aqui. Proteger Renner até o fim, apesar disso, foi a demonstração final de lealdade de Clint. Está perante o Ain-sama, sua cabeça está muito alta. Ajoelhe-se. Clint imediatamente se ajoelhou. Ele não conseguiu resistir. Era mais preciso dizer que antes que se desse conta, seu corpo já estava nessa postura. Ele notou que aquela atrás dele fizera o mesmo. Renner. A imagem de Renner sendo mentalmente controlada passou por sua mente e tudo começou a se encaixar. Você controlou a Renner-sama assim. A tragédia na frente do trono, Renner foi controlada e forçada a matar seu próprio pai. Seu ódio borbulhava, mas ele ainda não conseguia se mexer. Era como se seu corpo não o pertencesse mais. Ah, lembro-me de você. Eu o encontrei durante meu duelo com o Gazef Stronov. Desfaça ao comando mantra. Sim, senhor. Você está livre. Com as restrições mentais removidas, Clint pulou para o lado e recuperou a Razored, que estava no chão. Ele se levantou rapidamente, ajustou a respiração e adotou uma postura. Seu oponente era o rei feiticeiro.
É claro que isso não fazia sentido, pois seu oponente foi capaz de matar o capitão guerreiro a uma velocidade que ele nem sequer conseguiu acompanhar. Ainda assim, ele era o escudo vivo de Renner. Qual valor ele teria se não se colocasse entre eles? O rei feiticeiro levantou-se do trono e caminhou vagarosamente em direção a Clean. Você deveria estar agradecido por um rei, como eu, estar disposto a duelar pessoalmente com você. Ah, sim, se eu ganhar, levarei essa espada. O rei feiticeiro caminhou em sua direção sem se importar, ele não estava em guarda. O ódio tomou conta do corpo e mente de Clean. Tudo isso era culpa dele. Se ele não existisse, a paz seria o status quo, ninguém teria morrido. A princesa não teria que experimentar essa tristeza. O rei feiticeiro pareceu ter um tom sarcástico em resposta ao seu brado. Um corte simples não seria capaz de alcançá-lo. Clean pensou em como o capitão guerreiro foi morto. Qual seria o melhor movimento a ser feito? Ele segurou firme a Razored. O rei feiticeiro deu um passo e, naquele momento, Clean arremessou Razored com toda a sua força. Parecia que nem o rei feiticeiro esperava isso. Por arremessar a espada, ele perdeu o equilíbrio. Clean rapidamente diminuiu distância entre eles, fechou o punho e deu-lhe um soco. Ele mirou no rosto do rei feiticeiro. Clean. Ele ouviu Renner tristemente chamar seu nome. Monstros do tipo esqueleto tinham uma fraqueza inata a ataques de impacto, era um conhecimento bem amplo, mas assim que seu punho fez contato, ele quem sentiu uma dor intensa. O rei feiticeiro, por outro lado, não parecia ter sofrido nada. Se isso fosse um conto de fadas. O rei feiticeiro estendeu a mão a uma velocidade inacreditável para agarrar o peitoral de Clean. Ele tentou escapar, mas não conseguiu nem abrir a mão. O poder do amor o faria despertar um poder adormecido, que lhe concederia a capacidade de me derrotar. O rei feiticeiro ergueu Clean. Sua resistência não teve nenhum efeito, como se ele estivesse lutando contra uma parede. Mas vivemos na realidade. Nada tão perfeito aconteceria. Ele foi arremessado. O corpo de Clean voou pelo ar por um bom tempo antes de cair no chão. O impacto de suas costas no chão roubou o ar de seus pulmões. Clean levantou-se em pânico e olhou para o rei feiticeiro. Depois de arremessar Clean, ele não deu mais um passo. Não parecia ter considerado emendar o ataque. Uma exuberância proporcionada a ele por sua força avassaladora. Você vai morrer aqui, não vale a pena lhe salvar. Você, que não tem talento nem capacidade, não merece salvação. No entanto, não se desespere. O rei feiticeiro parecia estar olhando para Clean, mas também não ao mesmo tempo. Seus olhos pareciam estar olhando para algum lugar distante. Este mundo é desigual. A desigualdade que você experimentou começou no momento em que nasceu. O nascimento de pessoas talentosas significa, obviamente, a existência de pessoas sem talento algum. Além disso, o ambiente em que nascemos difere. Uma família rica versus uma família pobre, até a personalidade de seus irmãos e irmãs é importante. Aqueles que tiveram sorte terão uma vida gratificante, mas aqueles que não tiveram, não a têm. Todavia, devo reiterar que, não se desespere com essas desigualdades. A razão para isso é porque a morte é o presente que vem para todos. Ou seja, eu. Somente a misericórdia concedida a todos pelo governante da morte pode ser considerada como a igualdade absoluta neste mundo repleto de desigualdades. Clean não conseguia entender do que estava falando, provavelmente estava dizendo para descansar em paz no pós-vida. Ele não pôde evitar ficar impressionado com sua presença. A morte estava diante dele, uma entidade que nenhum ser vivo poderia se opor. Era como se Clean estivesse prestes a ser engolido pelo orgulho do rei feiticeiro. A diferença entre eles, em nível biológico, era grande demais. É claro que o rei feiticeiro, um chefe de estado capaz de usar magias capazes de destruir facilmente um exército, era totalmente dispar em comparação a Clean, um mero guerreiro sem talento. No entanto, a diferença entre ambos não era apenas isso. Era como a de uma formiga, ansiando pelos céus. Essa era a diferença entre seus mundos. Mesmo assim, mesmo sabendo muito bem que não poderia vencer, ele havia decidido dar tudo de si, ser o escudo de Renner até o final do fim. Coragem surgiu através dele. Seu coração abatido incendiou mais uma vez. Sim, tudo isso seria para Renner. Para a mulher que o salvou naquele dia chuvoso. Para ela, que o via como humano. Entendo. Aqueles olhos. O rei feiticeiro disse algo estranho. Ele deve ter percebido a intenção de lutar emanando de Clean. O rei feiticeiro expôs suas costas indefesas a Clean, pegou a Razored que estava no chão e a jogou em sua direção. Levante-se. O rei feiticeiro estendeu uma mão e, em um instante, uma espada negra apareceu. O comprimento da lâmina era em torno do de uma espada longa. Clean encarou o rei feiticeiro, que o olhava indiferente enquanto ele recuperava a Razored. Ele não pôde evitar deixar aberturas. Ele pensou no duelo de Gazef.
Logo antes do início da luta, o rei feiticeiro havia dito a si mesmo que armas sem encantamentos adequados não poderiam danificá-lo, mas também que essa espada poderia matá-lo. Mesmo esse conjunto de armadura concedido a ele por Renner, que tinha vários encantamentos imbuídos, não podia quebrar sua defesa. Um fato deprimente que ele havia confirmado no soco de momento atrás. Clean. Para Renner, que se inclinou em sua direção com preocupação nos olhos, Clean sorriu e sussurrou: Princesa, eu lhe comprarei algum tempo. Se desejar, faça aquilo o quanto antes. Seus pensamentos foram transmitidos quando Renner acenou com a cabeça. Clean criou alguma distância entre ele e Renner antes que ele erguesse a Razorhead. Já se despediu? Eu gostaria de perguntar. Depois de me matar, você também matará a princesa. O rei feiticeiro permaneceu calado. Clean não pôde deixar de achar isso estranho. Não era uma ocasião para ficar em silêncio. Tudo o que teve de resposta foi um rerre do rei feiticeiro, uma risada suave. Como devo atormentá-lo? A melhor maneira seria não responder à sua pergunta. Rei feiticeiro. Ele golpeou com a Razorhead, que foi facilmente interceptada pela espada do rei feiticeiro. Após vários ataques, o rei feiticeiro permaneceu em pé onde estava. O rei feiticeiro não o atacou, estava brincando com ele, como alguém faria para entreter uma criança. No entanto, Clean não se importava. Ele levantou a Razorhead e apostou tudo nesse movimento. Como antes, o rei feiticeiro interceptou seu ataque usando a espada negra. Agora era a hora. Apostar tudo o que ele tinha. Clean ativou suas artes marciais. Não apenas isso, mas ele também havia ativado o encantamento de seu anel. Nesse momento, as proezas de combate de Clean aumentaram significativamente. Sendo assim, devido ao rei feiticeiro ter se acostumado com seus movimentos habituais, esse ataque seria basicamente uma emboscada. Ele fingiu usar toda a sua força para golpear de cima para baixo, relaxou os músculos e puxou a espada de volta com toda a força no momento em que foi bloqueada. Em um único golpe, ele a empurrou em direção à esfera vermelha no estômago do rei feiticeiro. Há muito tempo ele pensava nisso. Provavelmente era o ponto fraco do rei feiticeiro. Mesmo que não fosse, se ele conseguisse quebrá-la, isso também não contaria como uma forma de vingança. Guar! Vejam só, um ataque impressionante. O ataque em que ele colocará toda a sua força foi pego pelo rei feiticeiro com uma única mão. Clean sentiu o ombro queimar, uma sensação úmida começou a se expandir e, no momento seguinte, o calor se transformou em dor intensa. Ele pulou para trás imediatamente, sabendo que seu ombro havia sido cortado. A armadura dada a ele por Renner foi cortada com facilidade pela lâmina do rei feiticeiro. Dito isto, não parecia ter habilidades de destruir panóplias, pois a armadura em si não quebrou. Ele ainda podia mexer o braço, mas o problema era que ele não podia mais fazer o mesmo ataque de antes. O pensamento de que poderia se vingar por aqueles que caíram se provou ser um mero sonho. A Razorhead poderia quebrar um item de classe mundial? Estou muito interessado no resultado desse experimento. Caso possa, o valor dessa espada dispararia. Enfim, o rei feiticeiro soltou a espada que desapareceu no ar. Posso esperar até que eu o mate para executar esses experimentos. Parecia que o rei feiticeiro estava prestes a lançar magia. Clean sorriu. O rei feiticeiro optou por usar magia contra alguém como ele, então ele não poderia dar-lhe tempo suficiente para lançar. Clean avançou. Ao ouvir as palavras agarrar coração, ele sentiu uma dor intensa, como se seu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. Esplêndido. Logo depois. Sua visão. Por fim. Notou. Com sua licença, estou indo van. Ele ouviu uma voz desconhecida ao seu lado, seguida pelo som de portas sendo fechadas. Isso o acordou exatamente como um apertar de um gatilho. Algo deveria ter acontecido, mas tudo parecia estar esvanecido. Ele sentiu algo semelhante à sensação de esquecer um sonho pela manhã. Clean sentia que seus músculos e ossos haviam se liquefeito, pois ele não conseguia reunir força alguma. Até o simples ato de torcer o pescoço parecia hercúleo. Ele tentou o seu melhor para examinar o ambiente. O quarto mais luxuoso que Clean tinha visto até então era o de Renner, mas onde estava agora superava o dela em opulência. Ele tinha algo similar a uma memória fotográfica, mas mesmo assim não conseguia se lembrar de ter visto esse cômodo no palácio. O que aconteceu com ele? Por quê? Ele ainda estava vivo. Além disso, o que aconteceu com sua mestra? Embora não pudesse mover seu corpo muito bem, ele podia sentir a presença de outra pessoa no ambiente. Ele tentou chamar a pessoa, mas os sons que saíam dele não podiam constituir nenhum tipo de fala. Ainda assim, a pessoa o havia entendido e correu apressadamente para seu lado. Clean, você acordou. Ele ainda não conseguia vocalizar, mas isso era de se esperar. Seu corpo inteiro estava sem força, de modo que nem suas cordas vocais podiam se mover. No entanto, essa não foi a razão pela qual ele não falou,
foi por causa do tumulto de emoções que inundou sua mente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Só podia ser isso, tudo não passou de um pesadelo. O reino sendo atacado pelo reino feiticeiro e o modo que Renner foi forçada a fazer seus votos de morte, tudo havia sido apenas um pesadelo. Saa. Sim, eu sou a Renner. Clean. O mesmo sorriso de sempre. Não, ela estava no limite de seu campo visual, mas ele ainda podia dizer claramente, isso era diferente de seu sorriso habitual. Aconteceu alguma coisa. Clean moveu os olhos para descobrir algo bizarro nas costas de sua mestra. Asas negras. Como as de um morcego. Elas se agitavam, fazendo farfalhos vap-vap à medida que avançava. Mesmo se fossem artificiais, pareciam muito realistas para isso. De todo modo, ele deveria parar de inventar mentiras para se confortar. Talvez ela tivesse percebido sua fonte de confusão. A expressão de Renner tornou-se neutra. Essas coisas, fui mudada pelo poder do rei feiticeiro. Não sou mais um ser humano, mas sim um demônio. Os olhos de Clean se arregalaram. Que tragédia, para eu ter sido a única a sobreviver. Clean queria dizer a ela que isso não era verdade, mas não conseguiu reunir forças para falar. Ele só podia grunhir com a e o. Gotas de lágrimas começaram a escorrer. Renner as enxugou gentilmente. Clean tremia de emoção enquanto grunhia. Não importava o quanto tinha mudado por fora, ela ainda era a Renner de sempre por dentro. Então, você deve estar curioso sobre o porquê ainda está vivo, não é? Antes de responder a essa pergunta, Clean estaria disposto a ouvir algo egoísta que tenho a dizer. Eu fui transformada em demônio, por isso vou permanecer neste mundo para sempre. Viver sozinha seria uma coisa terrivelmente dolorosa. Renner olhou em sua direção. Clean está disposto a se transformar em um demônio também. Ele não hesitou, havia se decidido há muito tempo a dar tudo de si por Renner. Clean reuniu toda a sua força para fazer seu corpo imóvel acenar com a cabeça. Muito obrigada, então permita-me responder sua pergunta. A verdade é que já jurei lealdade a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Esse foi o preço para ressuscitá-lo. Clean arregalou os olhos mais uma vez. Não fique com peso no seu coração por isso. Não acredito que tenha sido um mau negócio. Afinal, eu não desejava viver sozinha, Clean. Você está disposto a jurar lealdade a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, também. Mesmo ainda estando um pouco confuso, se Renner estava disposta a jurar lealdade por sua vida, ele deveria optar por servir também. Ou melhor, era mais preciso dizer que essa era a única opção que ele tinha. Muito obrigada, Clean. Depois de jurar lealdade a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, ele definitivamente exigirá que cumpra algumas tarefas para testar sua lealdade. Provavelmente será doloroso para você, e isso me entristece muito. Não, será, o caso. Muito obrigada, Clean, isso é tudo o que tenho a dizer por enquanto. Descanse, eu cuidarei bem de você. Ela manteve o sorriso e desapareceu de sua vista. Da direção para onde ela foi, Clean pôde ouvir o som de portas se abrindo seguido por portas se fechando. Clean relaxou. Imediatamente depois, seu desejo de dormir tomou conta dele. Clean, cujo rosto estava coberto de lágrimas, perdeu a consciência como se tivesse acabado de afundar na lama. As emoções por trás de suas lágrimas eram muito complicadas para conseguir explicar. Nem mesmo o próprio Clean sabia o porquê chorava. Renner saiu do quarto e caminhou em direção à sala ao lado. Ao perceber a pessoa no sofá, ela se ajoelhou em pânico. Albedo-sama. Renner fez uma profunda reverência. Eu não pude agradecer ao nosso mestre a tempo, sinto muitíssimo por isso. A preparação do veneno e da teatralidade na sala do trono, por ter incomodado Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, a ir pessoalmente lá para me ajudar, sou profundamente grata por isso. Fufu. É o bastante. Não há necessidade de se preocupar com essas coisas. Se for para indivíduos excepcionais, essas trivialidades valem a pena. Muitíssimo obrigada, Albedo-sama. A parte-se da frase foi, de certa forma, um pouco mais enfatizada do que as outras, fazendo Renner estremecer. Ela não sabia se tinham visto quem ela era, mesmo neste aspecto. Albedo não continuou, mas Renner sentiu um olhar fixo em si. Fufu. Não há necessidade de estar tão tensa ao meu redor. Demiurgo e eu temos um completo entendimento de suas capacidades através deste evento com o reino. Naquela época, desde o momento em que ela se encontrou com o demônio Demiurgo até a destruição do reino, cerca de 90% do plano havia sido sugerido pela própria Renner. Ela havia manipulado habilmente todos os lados através de sua presunção. A única coisa que não estava confiante foi quando o plano havia mudado para o massacre de quase todos os cidadãos do reino. Ela estava preocupada se seria descartada depois. Fora isso, as coisas tinham acontecido principalmente de acordo com seus planos.
Essas habilidades excepcionais devem ser utilizadas em Nazarick, sob minha autoridade. Naturalmente, Albedo-sama. O Ain-sama te elogiou. Não permitirei que você o desaponte. Foi singelo, ela só conseguiu detectar uma singela diferença, mas o tom de Albedo mudou de algum modo. Reiner continuou a agir de forma subserviente. Nessa situação, essa era provavelmente a escolha mais inteligente que poderia fazer. A recompensa pelo seu serviço de agora, e pelos os próximos milênios, será dada a você com antecedência. O som de algo sendo colocado sobre a mesa pôde ser ouvido. Aqui há mais uma Fallen Seed, assim como a outra que te dei. O próximo passo seria preparar o sacrifício. Pode começar depois que ele se recuperar. Embora a magia possa acelerar a recuperação, preferimos não fazer isso com base em sua posição no momento. Muitíssimo obrigada, Albedo-sama. Por favor, agradeça também a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Reiner. Vou reiterar, não me decepcione. Isso não foi dado a você porque tem valor intrínseco como refém, mas algo que ganhou com suas ações e a confiança que foi construída entre nós. Você entende? Ao ouvir sua voz gentil, mas fria, Reiner inclinou a cabeça ainda mais baixo do que antes. Sim, Albedo-sama. Para retribuir essa generosidade, como vossa serva, eu eu me esforçarei para servi-la com tudo o que posso lhe oferecer. Sua superior levantou e saiu, deixando apenas uma leve risada no ar. Reiner manteve a cabeça baixa até ouvir o som da porta sendo fechada. Ela deu um grande suspiro de alívio. Misturados em sua respiração havia sensações persistentes de medo. Ela havia superado o obstáculo final. Sua contraparte era uma demonia impiedosa, afinal, não teria sido estranho que tivesse dito tudo isso para aumentar suas esperanças, apenas para frustrá-la no último momento. Contudo, nada desse tipo aconteceu. O peso de seus ombros finalmente saiu, mas ela não se permitiu acreditar por um único momento que sua posição estava segura. Para ela ter conquistado a confiança deles era impossível. O melhor cenário seria que acreditassem que ela era um peão de valor, digno de sua benevolência. Foi por isso que Reiner precisava contribuir o máximo possível. Se ela não pudesse provar ser digna de sua graça, as coisas iriam ladeira abaixo rapidamente. Afinal, Reiner estava morando no domínio dos monstros, independentemente do quanto ela tentasse, eles sabiam muito bem do quão absolutamente impotente ela estava aqui. Ainda assim, nem isso foi suficiente para eles. Por esse motivo, Reiner teve que expor suas fraquezas para eles, quanto mais, melhor. Ela basicamente se colocou uma coleira e entregou a rédea para eles, a fim de cultivar a narrativa que ela era um animalzinho de estimação leal e que eles eram seus donos. Ela tinha que tornar a relação de mestre e escravo o mais clara possível. Se ela não tivesse feito isso, eles provavelmente nem se incomodariam em fingir confiar nela. Justamente por isso que eles fizeram toda aquela encenação na sala do trono. Klin era a maior fraqueza de Reiner. Para mostrar o quão importante ele era, Reiner o mencionou na primeira conversa que teve com Albedo e somente quando essa verdade foi apresentada na frente daqueles monstros, que ela realmente colocou a coleira. O valor de Klin como refém teve que ser posto à prova, mas ela também teve um outro motivo além desse. No entanto, eles aparentemente tinham notado suas intenções, mas como as coisas saíram melhor do que ela esperava, não foi um grande problema. E houve algo que nem Reiner pôde prever. Ela não imaginava que o Rei Feiticeiro atuaria em sua própria persona. Que ser supremo aterrorizante. Toda vez que Reiner pensava no nome de Ainzo Algon, ela não podia deixar de ficar toda arrepiada. Teria sido mais do que suficiente a primeira-ministra Albedo ter representado essa cena, mas o Rei Feiticeiro se dignou a desempenhar essencialmente o papel do próprio bobo da corte. Isso provavelmente significava que ela era muito bem considerada. Ou seja, o soberano de uma nação se esforçou para cooperar com sua chata peça de teatro. Certamente você entende o que isso significa, provavelmente foi o que Albedo estava implicando com suas declarações. Albedo deve ter sido contra essa decisão. Se alguém que ela admirava tivesse que se diminuir para atuar em um palco, isso também a desagradaria. Isso significava que sua boa vontade para com Reiner, a pessoa responsável por ele estar naquele palco, provavelmente havia secado. Se Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, tivesse ido intencionalmente contra Albedo-sama para encenar aquela cena, isso tornaria as coisas ainda piores para mim. Se acreditassem, mesmo por uma fração de segundo, que eu não tinha mais utilidade para eles, eu certamente seria descartada. Ela havia planejado demonstrar apenas uma parte de suas habilidades e esconder suas verdadeiras capacidades por enquanto, mas agora que o Rei Feiticeiro pessoalmente havia colaborado com seu joguete, ela foi acuada a um canto. Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, provavelmente já havia previsto tudo isso. Parece que um superior excepcional não seria necessariamente uma boa notícia para seus subordinados.
Apesar de tudo isso, Renner ainda sorria. A chance de seu sonho do passado se realizar era minúscula. Só cresceu maravilhosamente bem como agora porque ela os conhecera. Quão sortuda tinha sido por realizar esse sonho através da simples traição e sacrifício do reino. Ela queria dançar. Ela queria cantar. Seu coração estava transbordando de alegria. Ela realmente se sentia muito feliz. Seu cérebro parecia que poderia romper com toda essa felicidade. Demônios eram imortais. Estar trancada aqui significava que ela acabará de encontrar abrigo no lugar mais seguro do mundo. E sendo esse o caso, Renner olhou para a porta atrás dela. Não, para o jovem dormindo na cama além da porta. Clean. Fique aqui comigo para sempre. Hoje teremos nossa primeira vez. Renner quase derreteu enquanto falava. Ou eu devo dar mais valor a isso e me conter por hoje. Esta é a primeira vez que me deparo com um dilema. Estou tão feliz.